Bom, professor, agora vamos dar um giro, fazer um giro, vamos para a Europa, né? A questão da Rússia, denúncia com os Estados Unidos que querem enviar mísseis e conselheiro militar para a Ucrânia. Professor, isso pode gerar mais um conflito entre Rússia e Estados Unidos? Pode. Eu já falei aqui, acho que ainda nesse período que você substitui a Thalita, eu tenho Aham, falado que existem. O mundo tem uns 15 conflitos hoje em andamento, mas tem sim. três que têm uma capacidade de virar guerras regionais e talvez até coisa pior, não sei se Aham, terceira guerra. Quais são esses três? É o sul da China, o Mar do Sul da China. Se Taiwan decretar a independência, é guerra na hora. E com o apoio dos Estados Unidos, aí que é a guerra mais forte ainda. No Oriente Médio, o Irã atacar, o Israel atacar o Irã. Isso é o terceiro é a fronteira russo-ucraniana. uhum, E isso está cada dia mais tenso. Esta semana, na segunda-feira, anteontem, a inteligência dos Estados Unidos, aquelas agências de inteligência, decretaram um sinal de alerta mundial que está na iminência de a Rússia invadir a Ucrânia a qualquer momento. Eu acho que o Putin não vai fazer isso, né? Ainda que tenha até razões para isso, ele não vai fazer porque a correlação de forças, a reação vai ser tão forte, a OTAN vai entrar, né? E a OTAN é a mesma coisa que Estados Unidos. sim. Mas está muito tenso lá. O Putin já encostou na fronteira ali 90 mil soldados. E nunca teve tropas na fronteira. Tem ali nos postos de controle, né? Mas Uhum. 90 mil, mil blindados ele mandou para lá. Né? Então a situação está muito tensa. E os Estados Unidos estão mandando para a Ucrânia mísseis, não tem tropa da OTAN ainda em solo ucraniano, mas estão mandando mísseis e conselheiros militares. Para quê? Porque é para agredir a Rússia. Se a Rússia não invadir, é possível que a agressão venha por parte da Ucrânia. Então está muito tenso ali, viu, Cosmo? No clima. Ô, professor, faz uma breve comparação. O senhor falou assim que não acredita que a Rússia chegue a invadir. Mas a Rússia, lembramos, vamos lembrar os nossos telespectadores aqui, teve um momento que ela chegou a invadir um trecho, uma parte da Geórgia, né? Ou não? Lá atrás, não é que deu aquele conflito todo. Não, na Geórgia eu não tenho esse registro. O que a Tá, mídia insiste em dizer que a Crimeia, a Rússia anexou a Crimeia, né? certo. A Crimeia sempre foi russa. A Uhum, Crimeia fala-se o russo. E aí, quando ocorre o golpe em fevereiro de 14, que derrubam um presidente que era amigo da Rússia, não quer dizer que ele era pró-Rússia, sim. mas que ele não concordava em se aproximar da Europa, ele sofre um golpe e aí assume o poder pessoas hostis à Rússia e amigos da União Europeia, que já pediram ingresso na OTAN. Eles só não entraram ainda porque o Estatuto da OTAN não permite um país em conflito interno, que está tendo lá, né, ali na região do Donbass, né, um país assim não pode ainda se entrar, porque aí se precisar o envio de tropa, vai enviar para que lado? Né? Então, só por isso que ela não entrou. Se tivesse a paz dali, ela já estaria na OTAN. Né? Uhum, Então, o objetivo ali é tomar, ameaçar a Rússia na fronteira. E tá. essa região da Crimeia, logo em fevereiro de 14, que foi o golpe, em março, o povo da Crimeia fez um plebiscito, Uhum, cujo resultado foi 90%, 98% querem ficar com a Rússia. E aí a mídia inteira continua falando, Putin anexou a a Crimeia. Crimeia. Não, não. O povo da Crimeia decidiu ficar com a Rússia. É. Essa que é a questão. É incrível como a imprensa ocidental muda a narrativa de forma que Distorce, interessa. Professor, para distorce isso. situar nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual que acompanham o Bom para Todos, a importância estratégica da Ucrânia, né? Tá a Ucrânia lá colada, faz fronteira com a Rússia. O gasoduto, o gás que vem para a Europa, passa pela Ucrânia? Passa pela Crimeia Ah, ali, pela onde é Crimeia. o Mar Negro. Tá, Então, tá. por ali, 1.200 quilômetros de gás, né, que é o gasoduto Nord Stream 2, e Hum, desemboca na Alemanha. Isso certo. é uma das tensões que a Alemanha e a União Europeia vêm tendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o Trump e com o Biden continuou, Uhum, eles não aceitam, não toleram que este gasoduto fosse concluído em 2 tá. anos. Mas foi concluído Sim.
E neste momento, que é um inverno rigoroso na Europa, e nós estamos entrando aqui no verão, se não fosse o gás russo, da Gazprom, que é a empresa de gás, que fornece 50 milhões de metros cúbicos, a Europa estaria com dificuldade passando frio. Tá. Eles estão fornecendo gás a um preço mais competitivo que as empresas na própria Europa, né? Agora, você vê a surpresa, né? Já que você tocou nesse assunto, o Biden, que não está compreendendo o mundo que está vivendo, que não está compreendendo que se ele não tomar cuidado, o Donald Trump fascista vai derrubá-lo em 24, né? Ele prefere, então, nesse cenário, né, sendo acossado pelo fascismo, ele prefere brigar com a Rússia e com a China, né? E vai ficando isolado, vai ficando fraco. O momento agora é a união das forças antifascistas. Se ele for mesmo antifascista, ele tem que distensionar o mundo. Ele está só tensionando. Sabe o que ele fez ontem? Impôs sanções para as empresas que construíram o gasoduto. Ele está pronto desde abril, né? 7 meses depois que ficou pronto, ele impôs sanções. Ele pune as empresas construtoras, que não tem nada a ver com o conflito geopolítico, né? É uma barbaridade, né? O professor, tem a ver com essa coisa de punir as empresas que construíram o Nord Stream lá, o Nord Stream 2, ou não, é outro assunto? Não, é exatamente não é isso. Ele puniu, impôs sanções às empresas que construíram. Tá. Ou seja, a construção está conclusa, ele já está funcionando e 7 meses depois que inaugurou, ele resolve punir as empresas que construíram. Isso é um absurdo. Sim. Por exemplo, supondo que fosse a Odebrecht que tivesse feito, a punição deles proíbe a empresa de fazer negócios com qualquer empresa dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Tá. É brincadeira, é uma punição muito forte, entendeu? No mundo globalizado não dá para entender essa lógica. No mundo globalizado, isso aí. É complicado. Professor, nós temos tempos ainda, a gente não vai ficar batendo papo, e isso é muito bom porque traz uma visão geopolítica do mundo para os nossos telespectadores. Essa coisa da China ter advertido os Estados Unidos que estão brigando com fogo, né? A questão da boa vizinhança, os países da resenha. Professor, eu sou leigo, assim, mas queria entender muito mais, né? Como é que eu posso, Cosmo, jornalista leigo, interpretar essa coisa de, olha, vocês estão brincando com fogo, aqui a situação, a coisa é diferente. A segunda parte dessa frase popular, quem brinca com fogo, sai queimado. Muito, né? Muito. Então, há uma ameaça implícita nisso. Mas por que a China está falando duro contra os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos estão cruzando todas as linhas vermelhas, inclusive que eles assinaram com a China no passado. Quando a China entrou na ONU em 71, há 50 anos, substituindo outro que se dizia representante da China, que é a chamada República da China, que é Taiwan. Que não é um país. Taiwan é da China, fala chinês, mandarim e cantonês, né? Então, tudo lá é chinês. Eles jamais terão a sua independência. É uma província rebelde que a China tolera, mas vai recuperar um dia. E aí, os Estados Unidos, quando em 71 autorizaram, a China entrou para a ONU, entrou no Conselho de Segurança, né? Em 79, 8 anos depois, eles formalizaram relações diplomáticas já no governo Carter, né? Em 71, distensionou porque o Nixon viajou até a China, apertou a mão de Mao Zedong. Isso aí é só procurar no Google que aparecem as imagens. Muito bonita, né? 71, ele foi com a esposa, o Nixon, né? Mas ele não reatou na hora. Olha que você vê como que é a geopolítica mundial. Naquele ano de 71, se me permite aí, a China estava afastada da União Soviética. Não brigada, rompida, sim, mas não estava boa a relação. Os Estados Unidos viraram amigo da China, meu amigo. Porque em política internacional, em geopolítica, não tem amizade. Tem interesse. É tudo um jogo de interesse, né, professor? Aquilo que me beneficia... Jogo de interesse. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso, professor? Em política internacional nós de esquerda, comunistas, nós não devemos seguir essa lógica, né? Porque nem sempre isso é verdade. Às vezes tem inimigos nossos, às vezes é só adversário, você pode até fazer alguns acordos,
mas com o inimigo nós não podemos fazer, né? Uhum. Mas na política internacional, meu amigo, olha, Saddam Hussein bombardeou o Irã 8 anos, guerra com apoio dos Estados Unidos, quando ele era chamado na imprensa estadunidense presidente Saddam. Quando acabou a guerra em 88, ele se voltou contra os Estados Unidos, ele virou inimigo. Então, meu amigo, né, a política é assim, né? Amigos hoje, inimigos amanhã. Então, Nixon fez isso por interesse. Mas, a partir de 79, quando houve o reconhecimento, há uma série de acordos, protocolos, tratados, etc., que os Estados Unidos jamais reconhecerão Taiwan como um país autônomo, né? Separado da China. O que nós estamos percebendo, desde o governo Biden, que completou sábado, dia 20, primeiro ano, ele está conseguindo ser pior na política externa que o Trump, que o Obama, que ele era vice, e até ele está retrocedendo à época do primeiro governo Bush, 2001, que foi o atentado das Torres, onde eles tiveram que aprovar nos Estados. Pode falar, você quer? O senhor estava falando disso, aliás, esse convite do Biden para Taiwan participar desse pool de países em defesa da democracia, ao contrário, só joga mais querosene na fogueira, né, professor? Isso. Então, foi bom você ter tocado nisso. O Biden convocou uma tal de cúpula pela democracia, com 110 países. Eu não vi a lista desses países, eu quero ver se tem alguma monarquia lá do Golfo, né? Que ali não tem democracia nenhuma, né? Totalitarismo total. Mas ele deixou de fora a Rússia, deixou de fora a China, né? Porque, evidentemente, ele acha que esses países não são democráticos, né? Venezuela, Cuba, Nicarágua, isso nem pensar, né? É tudo ditadura para eles. Aliás, ele acha que a China e a Rússia são ditaduras, né? Os últimos encontros entre cúpula, entre Rússia e China, eles têm emitido comunicados. A parte mais importante do comunicado diz assim: não existe um modelo único de democracia no mundo. E é verdade. Nos Estados Unidos mesmo, é discutível aquela democracia. O povo vota, mas não vale nada o voto. Vale o colégio eleitoral. A eleição lá que sistema é esse? Então, e aí eles se posam como a república mais democrática do mundo. Não é verdade, né? Então, agora, o pior de tudo não é ele se achar o paladino da democracia no mundo. O pior foi ele ter convidado Taiwan para participar. Isso caiu na China que nem uma bomba. Nós vamos ver a reação da chancelaria. Eu, aqui de longe, penso comigo que se você fizer uma escala, num degrau assim, onde o último degrau é a guerra e a ocupação da ilha, porque a qualquer momento eles podem declarar a independência. Aí a China vai ocupar. Então, se o último degrau for esse, um convite formal para Taiwan participar deste encontro é o degrau, é o penúltimo. Além disso, é só a guerra mesmo. Então, você veja a gravidade, né? Eu não sei se vai haver o rompimento de relações diplomáticas. Eu acho muito improvável, né? Os Estados Unidos compram da China por ano 500 bilhões de dólares. Sim. E só vendem 100. É parceiro, né, professor? São parceiros, eles não vivem sem a China. Eles só vendem 100, Então, o déficit anual é 400 bilhões. A China, se rompesse relações, esse comércio tem que ser interrompido. Sim. Então, acho que esta medida drástica não vai acontecer, mas o grau de tensão vai chegar no máximo. Aguarde nos próximos dias, vocês vão ver as notas que a chancelaria vai publicar, né? Eu espero que... Bate direto, né, professor? Choca direto, né? Eu não posso falar de paz mundial se eu provoco o meu, né, direto na fonte, aquela coisa. Taiwan, a gente sabe o que Taiwan representa para a China, que reivindica há muito, muito, muito tempo, o senhor bem falou, a Taiwan é uma ilha chinesa, especificamente, tá? E agora vem esse convite por parte do Biden, né? Ou seja, a fogueira só tende a crescer cada vez mais, as chamas. Então, você vê, uma atitude dessa é quase que um sinal favorável para aquela turma que governa lá Taiwan, que são secessionistas. Esse partido que está no poder hoje lá, o partido do Kuomintang, né, que foi o do Chiang Kai-shek lá atrás, que fundaram a tal da República da China em 49, né?
esse partido perdeu a eleição. Não que esse partido seja favorável a voltar para a China, não. Mas eles são favoráveis a manter uma relação comercial, amistosa, troca de viagens, voos, né? A China compra de Taiwan. No mundo, não sei se você sabe, Cosmo, tem 3 empresas no mundo que fabricam chips. E a China não é uma delas. Tá. Né? É nos Estados Unidos a Intel, é uma na Samsung lá na Europa e uma em Taiwan. Taiwan. TSMC, não sei o significado dessa sigla. E a China compra deles. Tá. Né? Ou seja, não interessa nenhum tensionamento. Mas esse partido que ganhou, de extrema direita, daquela presidente lá, Sul, é um nome muito difícil, você veja, ela às vezes aparece vestida com farda militar. Ela é muito... ela quer a independência. Não teve coragem de decretar. Sim. Se isso acontecer, em 12 horas a China ocupa a ilha. E, segundo a avaliação dos militares dos Estados Unidos, não há como os Estados Unidos recuperarem depois a ilha. Então, o Biden está forçando uma situação como essa, o que é lamentável. É verdade. Professor Lejane Mirran, prazerzaço. Uma aula sempre ter o senhor aqui às quartas-feiras participando com essa visão de geopolítica mundial. Professor, obrigado, viu? Até a próxima. Abraço. Um abraço. Boa semana. Tchau. Beijão para todos. Maravilha, valeu. Até mais. Tchau, tchau.